Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre os dons de curar. É interessante, né? Nós observarmos, uma palavra de Deus traz essa questão de dons no plural. Os dons de curar são manifestações sobrenaturais de curas de doenças e enfermidades, sem o uso de quaisquer meios naturais, restaurando ou criando novas partes. Esse dom é o único na lista de 1 Coríntios capítulo 12 que está no plural. Provavelmente porque existem diferentes tipos de enfermidades e doenças, e um só dom não atenderia a todos. Algumas pessoas são usadas com maior frequência na cura de doenças específicas, alguns em tumores malignos, outras na cura de paralisia, outros em caso de surdez, etc. Isso são manifestações dos dons de curar. É preciso salientar que no ministério de Jesus, todos os tipos de doenças e enfermidades eram curadas, pois ele tinha o Espírito Santo sem medida. Isto está fundamentado lá em João, capítulo 3, versículo 34, e nós vemos também em Mateus 9, 35. Em João 3, 34 diz: pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Jesus tinha o Espírito na sua totalidade, amém? Ele pôde receber dessa unção sobrenatural. Já nós temos o Espírito por medida. Então, nós precisamos estar constantemente nos enchendo do Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, ele possa nos guiar e nos usar para a glória de Deus. E em Mateus 9,35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte ou todo tipo de doenças e enfermidades. Então o ministério de Jesus consistia nisso. Ele ensinava, depois pregava e na sequência ele curava. Amém? Então nós podemos observar que tantos milagres revelam o poder de Deus, mas as curas revelam a sua misericórdia. Os dons de curar não são ciências médicas, amém? Nós vemos Lucas presentes muitas vezes, quando os dons de curar operavam por meio de Paulo, mas não era a ciência conhecida e aplicada por ele que curava o povo. Não são o mesmo que a cura divina, isto é, a aplicação da nossa fé na palavra, que diz respeito que Jesus nos curou na cruz. Nós pregamos a palavra de Deus, e Isaías capítulo 53, nos evangelhos também, e Pedro confirma essa palavra, que Cristo levou sobre si as nossas dores ou doenças e enfermidades. E nós podemos, pela fé, receber cura divina. Os dons de curar é algo diferente. É algo que o Espírito Santo usa determinadas pessoas em áreas específicas, para promover reavivamento, exaltar a pregação da palavra, o ensino da palavra e glorificar a Deus. Os dons de curar também não é a oração descrita em Tiago 5,13, que era para a igreja, onde Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alegre, cante louvores. Se estiver alguém doente, diz que chamará os presbíteros da igreja. Esses orarão sobre o enfermo, ungindo com óleo, e diz que a oração da fé curará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Os dons de curar, eles vão além disso. Nós podemos ter um comparativo aqui. Cura divina é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus, que diz que fomos salvos, curados, sarados pela pisadura de Jesus, e que este levou nossas dores e enfermidades. A palavra sempre operará ao nosso favor. Sempre estará disponível. É só crermos nela e colocá-la em prática. A cura divina não depende da vontade do Espírito Santo. Depende da nossa fé na obra já consumada por Jesus Cristo. Depende de tomarmos posse pela fé daquilo que é nosso por herança. Isso pode acontecer instantaneamente e em outros casos pode acontecer gradativamente. Nós vemos isso também no ministério de Jesus. Tinha pessoas que eles curavam instantaneamente. Já tinha pessoas que ele precisava impor as mãos uma segunda vez. Ele ordenava e eles, ao obedecerem a palavra, ficavam curados. Já os dons de curar, não.
são dons espirituais manifestos a nós através de outras pessoas, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Em Atos 9, 32 a 34, diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou e arrumou o seu leito. É interessante nós vermos isso aqui, porque às vezes a gente pensa que isso aconteceu simplesmente porque Pedro quis. Não, mas era a vontade de Deus e Pedro estava cheio do Espírito Santo e sensível. A mesma coisa aconteceu em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração e eles curaram um aleijado, né? Desde nascença, ou seja, algo que nunca tinha sido visto em Jerusalém. E eles foram perseguidos por causa disso. Nós podemos ver também os dons de curar no Antigo Testamento, quando Naamã ele é curado da lepra, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Diz o texto: então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Então nós vemos aqui que tinha uma direção do homem de Deus. Quando o profeta falava a palavra de Deus, Deus confirmava aquela palavra. E Naamã, ao obedecer à instrução do profeta, ele foi curado. Nós vemos aqui também no Novo Testamento muitas curas realizadas pelos apóstolos. Em Atos 5:12, do 15 ao 16, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja, a sombra de Pedro curava. Irmãos, isso aqui é poder, isso aqui é propósito de Deus, isso que é também resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver também os dons de curar no ministério de Jesus. Em Mateus 4, 23 e 24, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E como foi que ele os curou? Debaixo da inspiração do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver os dons de curar e ferramentas que nos capacitam a obedecer. Quando nós começamos, irmãos, a ver essas coisas, claro que nós vamos ter o desejo de querer cada vez mais. Amém? Em Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta é a comissão que Jesus dá aos seus apóstolos e também nos dá a nós. Amém? Quando nós pregamos o evangelho, nós também precisamos pregar a respeito de cura e precisamos ter expectativa de que esses dons de curar vão operar através da nossa vida e vão curar os enfermos. Louvado seja Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Para a ressurreição dos mortos é necessária a operação dos 3 dons de poder. E nós precisamos destacá-los aqui e diferenciá-los. O dom da fé recebe o milagre da volta do Espírito para o corpo. Já o dom de operações de maravilhas ou de milagres é necessário para intervir no estado da morte física, porque o corpo começa a se deteriorar, como no caso de Lázaro diante de Jesus. Os dons de curas se fazem necessário para curar a disfunção ou enfermidade que ocasionou a morte, para que a pessoa não morra do mesmo mal. Além disso, é importante também entender que é preciso uma clara direção do Espírito Santo para isto, visto que, apesar do versículo citado acima, lá em Mateus 10:8, não temos uma ordenança clara dada à igreja para isso. De quê? De ressuscitar os mortos.
Mas nós temos a palavra, nós temos a ordem de Jesus, nós temos a unção do Espírito e precisamos crer e ter expectativa de que esses dons podem operar através da nossa vida. O dom de operação de milagres é manifestado mais frequentemente no Velho Testamento, ao passo que os dons de curar são manifestados com mais frequência no Novo Testamento. A diferença entre receber a cura pela fé e recebê-la através dos dons de curar está principalmente no instrumento que Deus usa para realizá-la. Quando se trata dos dons de curar, há uma manifestação especial do Espírito Santo através de alguém. Amém? E que essas pessoas possam ser a mim e a você que estamos conhecendo a palavra de Deus. Creia que esses dons estão disponíveis para operar hoje na Igreja de Cristo. E todos aqueles que comungam da Igreja de Cristo, eles devem crer nessas manifestações do Espírito e desfrutar das benesses que essas manifestações trazem. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.